Bom dia! Então, o capítulo 7, ele fala da colonização portuguesa, o domínio dos índios, a resistência na África e no Brasil. Primeiro, logo quando os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a modificar um pouco, né? Claro que gradualmente, passo a passo, a região da costa, onde hoje é a Bahia, onde é Porto Seguro. Eles chegaram e já começaram a modificar. Eles começaram a modificar a fauna, né? A fauna são os animais, né? Começaram a matar animais para comer, né? Impactando, né? Porque já chegaram, já cortaram árvores, já começaram a fazer seus assentamentos, as suas casas, né? As suas barracas, né? Então acabou impactando a flora, que são a vegetação, e a fauna, que são os animais, né? Os portugueses, quando chegaram, eles esperavam encontrar várias riquezas aqui. Por que eles estavam interessados em riqueza? Para recuperar a economia lá em Portugal. A economia em Portugal não estava forte. Os portugueses foram os primeiros, os pioneiros nas grandes navegações. Eles foram os primeiros a investir. Eles buscavam sempre, como eu já tinha dito para você, eles sempre buscavam ir às Índias, né? Passando pelo mapa que eu vou mostrar agora. Observa aqui. Portugal está aqui. Eles teriam que passar por esse território aqui e chegar na Índia. O que aconteceu então? Eles saíram daqui, desceram, começaram a se afastar do território africano, que é esse aqui, e acabaram chegando aqui em Porto Seguro. E aí quando eles chegaram aqui, eles falaram, foi uma descoberta. Então o reino português começou a investir muito nas viagens marítimas. Quem veio na viagem com Pedro Álvares Cabral? Veio mais ou menos 1.500 pessoas, divididas entre soldados, padres, cartógrafos. Quem são os cartógrafos? Aqueles que desenhavam os mapas e navegadores. Durante essa viagem, eles se afastaram da costa africana e chegaram a Porto Seguro, aqui no continente da América do Sul, mais precisamente em Porto Seguro. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, era dia 22 de abril, era a época da Páscoa. Então, quando ele avistou a terra no continente americano, ele deu o nome de Monte Pascal, onde ele homenageava o momento da Páscoa. Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão, então ele já escreveu uma carta de que ele achou do povo nativo. Quem que é o povo nativo? O índio brasileiro. O que eles acharam da região? E o primeiro grupo que eles tiveram contato são os tupiniquins, que falavam o tupi-guarani. Houve um estranhamento entre os portugueses e os índios. Os portugueses não aceitavam as práticas religiosas dos índios e nem eles andando nus. E os índios estranharam as roupas portuguesas e a forma como eles chegaram aqui. Já cravaram no chão uma cruz e já marcaram a primeira missa. Outra coisa, aqui no Brasil, né, era uma casa de vários grupos indígenas. E esses grupos indígenas, eles já tinham a linguagem deles, o idioma, o dialeto delas. Então, assim, esse povo, eles eram povos diferentes dos europeus. Os europeus, quando chegaram aqui, nomearam os índios de selvagens, só porque eles não eram iguais aos europeus. Mas não significa que os grupos indígenas eram atrasados.
Isso é uma visão da Europa. Quando você tem uma visão da Europa, a gente fala que é uma visão eurocêntrica. Europa, cêntrica como centro do mundo. Então eles achavam que todo mundo que viviam diferente deles eram selvagens. Os índios eram selvagens, tinham práticas religiosas diferentes, tinha deuses diferentes. E o povo europeu acreditava num Deus só, que era monoteísta, e os índios acreditavam no Deus do sol, no Deus da chuva, no Deus da colheita, no Deus da fertilidade. Então eles eram politeístas. Como os portugueses chegaram aqui, né, também com arma de fogo, e o índio também não aceitou esse povo esquisito aqui, e à toa, assim, cheio de sorrisos, e eles querendo mandar na casa deles, eles tiveram alguns problemas. E aí muitas tribos foram dizimadas, ou seja, muitas tribos sofreram agressão desses portugueses e muitos índios morreram nesses contatos entre os europeus e os nativos indígenas brasileiros, tá? Outra coisa, os índios, eles viviam aqui no Brasil, não tinha contato com o povo estranho. Então, as doenças que o povo indígena tinha era uma doença comum, que era curada com orações, que era curada com chá, folhas, né? Folhas, frutos. E esse povo europeu que chegou aqui, o clima da Europa é diferente, então eles tinham outras doenças que eram desconhecidas pelos índios. O que aconteceu? Muitos índios foram contaminados com gripe, varíola, sarampo, que ajudou ainda mais a questão da morte dos índios, porque o nosso corpo, se ele não tem anticorpos, ele não consegue lutar contra esses vírus novos. É importante que eu vou ler um pouquinho, um pedacinho só, tá? Da carta de Pero Vaz de Caminha. Desculpa que é sinal aqui da escola. Então, olha o texto de Pero Vaz de Caminha. Olha como é que ele começou. Eram pardos, ou seja, morenos, todos nus, sem coisa alguma para que lhes cobrisse suas vergonhas, as partes. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo. Os portugueses deram isso, né? E nem sequer provaram. Logo lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhes puseram a boca. Não gostaram nada, nem quiseram nada. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Olha para você ver. Então os portugueses chegaram, né, ofereceram essas comidas estranhas, e eles falaram, não quiser, estava acostumado com fruta daqui, dessa região, né? Aí eles falavam assim, nossa, nós precisamos salvar esse povo, né? Esse povo tão selvagem que não sabe o que é vinho, não sabe o que é pão, não sabe o que é peixe cozido, não sabe o que a gente come. Esse povo precisa de ajuda. Então, diversos grupos aqui, quando os portugueses chegaram, falavam a mesma língua. Por exemplo, os tabajaras, os potiguaras, os tupinambás, os tamoios, os tupiniquins falavam tupi-guarani, né? E já tinha outros grupos como o macrogê, povos que falavam a mesma língua. O macrogê estão os bororós, os chavantes, os aimorés, conhecidos como os botocudos. As línguas indígenas, elas influenciaram muito a nossa forma de falar o português, porque o português de Portugal é diferente do nosso. Então já foi introduzida a palavra araxá, tapioca, jacaré, jabuticaba, né? Então a população indígena, ela sofreu desde a chegada dos portugueses até hoje, no século XXI, vários comentários, várias violências, né? Primeiro pelos povos europeus e agora por nós,
que queremos dominar as matas e estamos acabando com as tribos indígenas, né? Para poder destruir, né? Por causa do desenvolvimento, a mineração, a criação do gado que precisa do pasto, precisa derrubar as árvores, né? Então, a cada vez que a gente explora mais a natureza, a gente diminui mais o espaço do índio. E a gente faz como os indígenas, como os portugueses fizeram com o nosso povo. A gente acaba destruindo uma cultura que já existe, uma forma, um costume, um hábito que os índios vivem. Então, os índios são povos que sempre estão sofrendo violência de nós e dos europeus lá em 1500, que nos achamos mais desenvolvidos. Em 1500, né? A distribuição dos povos indígenas no 1500, não, agora no Brasil em 2010. Tinham 37% de índios na região sudeste, 26% no nordeste, 16% no centro-oeste, 12% no norte, 9% no sul. Então, esse povo, pra vocês verem como que esse povo começou a ser destruído mesmo. Como é que fala que é destruído? Não é destruído, não, eles foram extintos. Porque quando as pessoas começam a derrubar árvores e fazer grandes fazendas, eles acabam tirando os índios dos lugares e diminuindo a população naquela região. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, no começo eles não acharam metais preciosos, não. Não acharam, como ouro e prata, não acharam. Entre 1500 e 1530, entre 1500 e 1530 era conhecido como período pré-colonial. Os portugueses eles se dedicaram somente pela exploração da árvore do pau-brasil, que era uma árvore nativa aqui do Brasil, que era abundante, tinha muita quantidade, né? E eles exploravam por causa da tinta, né? Que saía do caule. Inclusive, deixa eu ver uma explicação melhor. O pau-brasil é uma árvore ideal para a construção de embarcações e, além disso, sua madeira possui um corante natural avermelhado, conhecido como brasileína, utilizado para tingir tecido. Então, olha, o pau-brasil, eu não tinha falado isso antes com vocês, que a madeira servia para construir as embarcações e a brasileína, que saía aquela cor avermelhada do caule, servia para tingir os tecidos lá em Portugal. Então, Portugal chegou com essa matéria-prima nova e começou a ter lucros. Mas até 1530, Portugal ainda se interessava pelas especiarias lá das Índias. Eles vieram para cá e ainda mandavam embarcações lá para as Índias, porque as especiarias, que são os temperos diferentes, os tecidos diferentes, ainda trazia lucro para Portugal, mesmo que Portugal ainda estava enfrentando problemas econômicos, tá bom? Mas, como eles não encontraram ouro e prata, eles acabaram arrancando muitas árvores de pau-brasil aqui no Brasil. Nossa Senhora! Mas foi muito, a Mata Atlântica. Eles começaram a destruir. Mais de 2 bilhões de árvores dessa espécie foram retiradas daqui nesse período. Então, assim, até o século XVI. Então, a exploração da extração do pau-brasil na era pré-colonial de 1500 a 1530 foi absurda. Então, mas, ô tia, quem é que derrubava essas árvores? E aí é que tá. Aí que começa o uso da mão de obra indígena, sabe? Os portugueses começaram a negociar com os índios pedaços de espelho, faca, coisas de baratinha que eles compravam na Índia em troca da mão de obra indígena. E aí começaram a fazer, os índios começaram a trocar madeira nobre por um espelhinho, começaram por um pente. Então começaram a derrubar as árvores para poder receber pente, espelho, roupa, tecido. Então isso era como se fosse uma novidade, sabe? Você faz isso para mim que eu te dou um espelho. O índio ficava maravilhado de poder ver no espelho.
Você faz isso para mim, me dá essas madeiras nobres que vocês têm aí, que vocês cortaram, me dá em troca de um pente. Aí eles começavam a pentear os cabelos. Isso tudo é novidade, né? Então o índio fazia qualquer coisa para ter essas coisas diferentes que eles não conheciam. Muito coisa de ser humano, né? O processo de colonização mesmo começou a partir de 1530, onde a presença de estrangeiros não só portugueses, começaram a aparecer aqui. Os franceses, por exemplo, se eles quisessem entrar aqui, e tudo que eles retirassem, eles tinham que pedir a coroa portuguesa. O que aconteceu? Eles entraram e fizeram umas alianças com os índios tupinambás. E aí eles conseguiam levar madeiras, contrabandear, fazer um contrabando do pau-brasil sem autorização dos portugueses, né? Os espanhóis, eles também vieram para cá e fizeram negociações com algumas tribos para poder também levar pau-brasil. Então, mas os espanhóis traziam especiarias das Índias para fazer as trocas com os índios. Então, o tempo inteiro tinha português, espanhol, francês, o francês e o espanhol escondido dos portugueses, que os portugueses chegaram aqui primeiro. Uma coisa que eu queria falar. Eles, a princípio, os portugueses não estabeleceram moradia aqui com a intenção de dominar, não. Eles achavam que eles iam fazendo esses negocinhos e como as outras regiões não iam chegar aqui, as outras regiões não, os outros estrangeiros não iam chegar aqui respeitando a presença da coroa portuguesa aqui. Mas nada disso, acabou chegando francês, espanhol, fazendo negociações com tribos indígenas em troca de especiarias, acabaram também sendo beneficiados com o pau-brasil, tá? Então o Brasil começou a ser muito concorrido. Os países da Europa tudo queria vir para cá para poder levar o pau-brasil. O que aconteceu? O rei Dom João III autorizou que Martim Afonso de Souza viesse para cá para estabelecer núcleos, grupos de colonização espalhados aqui no território. Então essa expedição possuía diversas responsabilidades. Fundar um local que seria um núcleo para colonizar, organizar as primeiras formas de administração desse lugar, já que estava saindo tanto pau-brasil, né? Expulsar os franceses e gerar riqueza. Em 1532, Martim Afonso fundou a primeira vila do Brasil, a cidade de São Vicente, hoje é conhecido como a cidade de São Paulo. Clarinha, olha aqui para você ver. Então, Dom João III, para organizar o território brasileiro, ele dividiu, como se fosse aqui um mapa do Brasil, dividiu aqui em vários territórios grandes. Cada território desse, ele chamou capitania hereditária de fulano de tal, capitania hereditária de fulano de tal, e deu para um capitão donatário tomar conta dessa capitania. Entendeu? Então, presta atenção. A capitania hereditária é a faixa que foi dividida, que tinha um responsável. Esse responsável ainda fazia várias subdivisões de lotes que ele deu o nome de sesmarias. Não sei se está dando para você entender aí. Então, repetindo, para organizar o território e gerar riqueza, a coroa portuguesa adotou o sistema de capitanias hereditárias, que era a divisão das terras portuguesas naquelas faixas. Então tinha capitania hereditária do Pará, do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande, de Itamaracá, de Pernambuco, da Bahia de Todos os Santos, de Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Santo Amaro, São Vicente, que é onde é São Paulo, Santana, onde que é o Rio Grande do Sul. E aí fizeram um documento chamado Carta de Doação. Essa pessoa que recebia tinha o direito de administrar essa porção de terra, essa faixa, tá? As obrigações, os direitos dos donatários
foram estabelecidos por um outro documento chamado foral. O capitão que ia receber, o capitão donatário que ia receber uma capitania hereditária, ele tinha que assinar um documento chamado foral, tá? E o rei, na carta de doação, essa carta de doação tinha os deveres desse capitão, tá? Donatário. Os donatários eram membros importantes da sociedade portuguesa, geralmente eram nobres e possuíam condições financeiras boas e sociais para investir nas terras. Então, o rei escolheu essas pessoas que tinham dinheiro e fez 2 documentos. A carta de doação, onde que estava escrito todos os direitos e deveres desse donatário que estava recebendo esse presente, e era assinado por eles um outro documento chamado foral, que eles estavam recebendo essa carta, mas que eles tinham responsabilidade sobre elas. Eles tinham que administrar e fazer gerar lucro a capitania hereditária que eles estavam recebendo naquele momento. Para você ter uma ideia, os donatários tinham o dever de desenvolver. As capitanias hereditárias, elas eram muito interessantes, porque os capitães, né, os capitães, o capitão donatário que recebiam a capitania hereditária, ele tinha alguns deveres, que era gerar riqueza através da exploração, da agricultura, garantir a expansão da fé cristã, porque eles não eram cristãos, né, os índios nativos, defender o território e incentivar a ocupação. Desculpa o barulho, tá? Aqui. Então, além deles fazerem produzir, eles tinham que cobrar impostos, resolver os conflitos entre os índios, os homens livres, os escravizados, distribuir aqueles lotes que eu mostrei aqui, ó, que são esses lotes aqui. Aqui é uma capitania hereditária inteira, e distribuir esses pequenos lotes pela capitania inteira, esses pequenos lotes, entregar as pessoas que recebiam o nome de colonos, para que essas pessoas pudessem ocupar esses lotes, cuidar desses lotes e gerar riqueza. Apesar dessas tentativas todas de organizar o território brasileiro, o sistema de capitania hereditária, acabou fracassando. Por quê? Teve 2 capitanias que teve muito sucesso, que foi a de São Vicente, onde que hoje é chamado de São Paulo, e a de Pernambuco. Por que elas tiveram sucesso? Porque elas investiram na plantação de cana-de-açúcar. Foram as únicas 2, porque as outras foi um horror. Por quê? Porque, primeiro, que tinha ausência, eles não conseguiam muitas pessoas por muito tempo para trabalhar nas capitanias hereditárias nessas condições, porque a pessoa ocupava, podia usar, mas tinha que pagar altos impostos, altos tributos. A ausência, a distância entre uma capitania hereditária, uma da outra, e ainda a distância da capitania hereditária na colônia, que era do Brasil, e da metrópole, Portugal, era muito distante, tudo era muito demorado, né? Cada capitania, cada faixa dessa no território, elas eram de tamanhos diferentes. Então tinha capitania hereditária que era maior que Portugal, para você ter uma ideia. E a resistência, né, dos povos indígenas, que eles nunca aceitaram a invasão, eles iam tentando sobreviver, e causava conflito, constantemente conflito. Eles faziam briga entre os colonos, que eram as pessoas que recebiam esses lotes, causava tumulto, e as pessoas resolveram a não continuar nesse negócio. Então as capitanias hereditárias chegaram ao fracasso. Observe esse mapa aqui, Clarinha, dividido aqui em partes menores. Tá vendo? Observou em partes menores? Então, com o passar do tempo, eles começaram a discutir, que tem um historiador que ele começou a falar que talvez as divisões não fossem horizontais e
em pequenas terras menores, mas isso é só mesmo que fonte histórica que são analisadas. Isso aí não tem nada ainda escrito em livros didáticos, não. Ele só falou que talvez, depois de uma análise que ele fez, ele acha que as capitanias elas foram divididas em pequenas extensões, umas pequenininhas, outras maiores, mas nada confirmado, tá? Sobre o governo geral e os jesuítas no Brasil. O sistema de governadores gerais, né, foi criado depois das capitanias hereditárias para aprimorar a administração no território na colônia. Então, o governador geral teria a função de administrar o território, cuidando da justiça, da economia, da organização administrativa e além de incentivar a produção do açúcar, né, que teve sucesso em São Vicente e Pernambuco, criar expedições que buscassem ouro e prata, defender os colonos, dar continuidade a exploração do pau-brasil. Então, o governador-geral, depois da falência das capitanias hereditárias, ele teria uma função mais difícil. Então, para exercer essas tarefas, o governador-geral precisava de ter uma administração dividida. Então, surgiu o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça. E aí, então, o ouvidor-mor tinha um grupo de pessoas que era responsável pela justiça, solução de conflitos, essas coisas mais. O capitão-mor era responsável pela segurança. Então, o capitão-mor tinha um outro grupo que era responsável pela segurança. E o provedor-mor, que era responsável pela área das finanças. Então, ele e seu grupo preocupava com as questões dos impostos, né, do gasto, do recebimento de dinheiro. Na verdade, nessa época não tinha nota, era metal, era ouro e prata. Recursos, ouro e prata e recursos naturais valiosos, como, por exemplo, o pau-brasil. O primeiro governador geral, conhecido como Tomé de Souza, ele teve uma importância muito grande. Primeiro, ele foi morar em Salvador, na Bahia, tá? E ele acabou incentivando o desenvolvimento de Salvador. Então, quando Tomé de Souza chegou aqui, desembarcou com ele os seus auxiliares, o primeiro grupo de padres jesuítas da Igreja Católica. O chefe dessa expedição católica era conhecido como Manuel de Nóbrega. Ele foi o primeiro que chegou junto com Tomé de Souza. O segundo governador geral era conhecido como Duarte da Costa. Ele chegou em 1553 e ficou até 1558. Ele foi responsável por um outro grupo de jesuítas, né, de padres jesuítas que chegaram aqui no Brasil. Então, esse segundo grupo foi liderado por José de Anchieta, tá? Esse segundo governador-geral, Duarte da Costa, ele já foi para a região do Rio de Janeiro, tá? Apenas o governador seguinte, que era conhecido como Mendes Sá, e seu sobrinho, puseram fim na invasão francesa. Esse assunto eu vou falar com ele depois. Então, até 1558, ainda tinha franceses no território brasileiro. Durante a administração do Mendes Sá, foram organizadas missões, agrupamentos indígenas, liderados por padres. Oi? Sim. Os padres já começaram a catequizar esses índios, aproximar desses índios, porque era a única forma deles manterem o controle desses índios. Então, acabaram catequizando. Então, eles passaram a viver de acordo com as normas e culturas europeias, infelizmente, acabando perdendo a sua cultura indígena, tá? Essas missões, elas eram muito mal vistas, elas não eram muito bem, elas eram muito mal vistas pelos colonos, porque os jesuítas, eles eram contra a escravização dos povos indígenas, e a coroa teve que mediar conflitos entre os jesuítas
e os colonos por diversas vezes. Então, por exemplo, os padres queriam catequizar os índios, mas os padres, eles não queriam escravizar os índios, mas o governo português precisava da escravidão indígena. Então teve um conflito e Mendes Sá teve que mediar isso. Lá em 1570, a coroa portuguesa passou a incentivar então quem? O tráfico negreiro. Trazer povos lá da África para cá para poder trabalhar. Porque o conflito com a igreja não era interessante para a coroa portuguesa, para o governo português. Porque eles precisavam também da igreja para acalmar os ânimos, né? Os ânimos das brigas entre esse povo. Outra coisa muito interessante, isso aqui eu acho interessante falar. Os jesuítas, eles tiveram também dificuldades em catequizar os índios. Sabe por quê? Os colonos, que eram donos das Seis Marias, antigamente, aqueles donos de terra, eles começaram a raptar os índios para poder usar como mão de obra. Então, presta atenção, os índios mais velhos não aceitavam a catequização. E não aceitavam poderem serem proibidos de falar o seu idioma, eles com toda razão, né? Isso era um absurdo, eles achavam um absurdo, eles não ter que falar uma língua que eles nunca viram. E os jesuítas passaram a focar, então, as suas ações aonde? Nas crianças. Os padres começaram a aproximar das crianças, as crianças iam crescendo e aceitando os costumes católicos. Eles acabaram deixando um pouco de lado os mais velhos. Passou um tempo, os padres jesuítas aprenderam o tupi-guarani. Aí, minha filha, melhorou a capacidade de comunicação com esses índios mais velhos. Então, eles escreveram um dicionário tupi-guarani e português e acabaram alfabetizando os índios, ensinando a língua portuguesa. Olha a expertise, olha a esperteza. Eles se aproximaram dos índios pequenos, as crianças, os adolescentes. Esses adolescentes acabaram ensinando os padres a falar tupi-guarani. Eles escreveram um dicionário tupi-guarani e português, começaram a conversar com os índios mais velhos, né, tupi-guarani, e acabou alfabetizando de acordo com a cultura europeia e todos os índios. Então, durante o sistema de governos gerais, né, havia administração, que era conhecido como câmaras municipais, que atuaram muito, exerciam um poder político no local, né, junto com os padres jesuítas, através de vereadores, como se fosse uma câmara municipal. Esses vereadores naquela época eram chamados de homens bons. Eles eram grandes comerciantes, proprietários de terra, donos de escravos, e eles cobravam os impostos, tá? E cuidavam da conservação das ruas e criações de leis municipais, leis locais, tá? Então, nesse primeiro capítulo, a gente vai falar disso. Daqui a pouco eu falo do tráfico negreiro. Peraí. Então, olha aqui, vou falar um pouco sobre a escravidão, a África e Brasil, né? A presença dos portugueses, como eu falei com você no princípio, ele era baseado na exploração do pau-brasil, que tornou-se a principal atividade econômica, né? E a colonização que começou depois de 1530, né, devido às ameaças francesas e espanholas aqui no território, demonstraram interesse no brasileiro, no povo brasileiro, nesse território, nos índios, nas riquezas. Então, começaram os espanhóis, os franceses e os portugueses, mais fortemente entre os espanhóis e os portugueses, eles brigavam demais para domínio aqui dessa terra, né? Então, o que aconteceu? Surgiu brigas, discordando do tal Tratado de Tordesilhas, que começou lá no início. Lembra que eu comentei com vocês que antes dos portugueses chegarem, os espanhóis já tinham vindo aqui? Então, os espanhóis vinham aqui, mas não, eles viam, algumas pessoas começaram a morar aqui, fizeram residência aqui, mas não era grande exploração para poder botar a Espanha rica até então. Então eles começaram a ter problema com isso. Uma parte ficou com os portugueses, outra parte ficou com o espanhol, mas eles começaram a entrar em conflito. E com essa briga, os portugueses começaram
não comercializar muito com as índias. Então acabou entrando em declínio. Eles começaram a ficar mais devedores. Eles não investiam mais muito em ir para as índias buscar as especiarias e começou a ficar enfrentando problemas econômicos. Essa parte é muito legal. Então, que acontece? Aqui no Brasil estava tendo esses conflitos, né? Os colonos, os donos de terra queriam a mão de obra escrava, mas o índio ele não estava acostumado com essa forma de trabalho criada pelos portugueses, não. Ficar trabalhando o dia inteiro, eles não tinham esse costume, eles não precisavam disso, então eles também não gostavam. Então esses grupos de índios, eles começaram a se revoltar contra os colonos, contra esses patrões, e começavam a fugir. O que acontecia? Os índios, eles conheciam muito mais o território do que os europeus. Então os europeus acabavam, os nativos, os colonos, os portugueses, quando o índio fugia, acabavam não encontrando eles, porque eles tinham os seus esconderijos, eles conheciam muito mais os seus territórios. Então não achavam. E ainda os padres jesuítas não apoiavam a escravização. Então muitos eram defendidos pela igreja. Então os padres foram e começaram a defender esses índios que fugiam desse tipo de trabalho, né? Então, o que aconteceu? A coroa portuguesa começou a incentivar o uso da mão de obra escravizada negra. Então, presta atenção. Quem eram esses negros? A África. Então, eles começaram a investir no tráfico negreiro, que era lucrativo. Eles pegavam as pessoas lá na África, do outro lado do oceano, traziam as pessoas para cá e não tinha como eles voltar, porque eles não iam voltar nadando. Então esse tipo de mão de obra foi muito utilizado aqui no Brasil e em outros locais também, né? Inclusive é uma parte da história, uma das partes mais tristes da história é essa, né? Eles eram escravizados nas lavouras, na agricultura, no cultivo da cana-de-açúcar, nas casas dos donos das fazendas, né, com trabalhos domésticos, nas ruas das cidades. Então, eles começaram a ser usados para tudo, porque era barato. O gasto era só trazer eles para cá. O resto era regime escravo. Se você não fizer, você vai ter castigo, e assim foi, né? Os comerciantes portugueses, então, tinham lucros altíssimos, né? Porque o comércio você comprava só uma vez, você não tinha gasto mensal, você não tinha gasto nenhum, você não tinha gasto de médico, você não tinha gasto de férias, você não tinha gasto de nada. Você comprava o escravo, usava ele até ele morrer por várias horas, se você quiser, ele tinha que fazer o que você mandar. E quem era o dono do escravo acabava só arrecadando muito dinheiro, né? Porque o trabalhador não tinha custo nenhum, se morrer em terra. Era assim que eles viam, infelizmente. Uma história muito triste, tá? E outra coisa, esses escravos, eles eram vendidos muito barato lá na África, né? E as pessoas que tinham o serviço, olha pra você ver que loucura, de ir lá na África, comprar escravo e vender aqui, essas pessoas ficaram muito ricas. Chegava aqui, eles aumentavam o preço do escravo. Mas mesmo assim ainda era interessante você ter escravo, um ou mais. Tinha pessoa que tinha muitos escravos, né? Então, infelizmente, era muito triste. Aí o que aconteceu? Muitos desses comerciantes, né, que talvez não tinha tanto dinheiro, eles começavam a fazer troca de escravo, trocava escravo por açúcar, trocava escravo por tabaco, que é aquele negócio de fazer cigarro, trocava escravos por cachaça, aguardente, para vender lá em Portugal. Então, gente, comprar escravo, você comprava de qualquer forma. Eles faziam as negociações dele. O problema é que um escravo que chegava aqui com 15 anos, 18 anos, 12 anos, 10 anos, ele tinha muitos anos de graça para essa pessoa que comprou para trabalhar para ele. Então, assim, eles eram escravizados, castigados, muitos mutilados, né, se não respeitasse as ordens dos seus donos. Então, assim, é muito triste, tá? O tráfico negreiro não foi realizado, repito, somente pelos portugueses, tá? Milhares de pessoas foram levadas do continente africano por árabes também. Então era um costume, isso é muito triste.
Eu detesto falar sobre escravidão porque é realmente muito triste. Aqui, então, no plantio de cana-de-açúcar, então os escravos foram usados de forma horrorosa, porque eles tinham péssimas condições de vida. Eles moravam num galpão, que é onde não tinha saneamento básico, tinha a comida era o resto das comidas dos patrões, né? Tinha que ter condições de trabalho absurdas, trabalhar mais de 10 horas por dia, muito mais, enquanto o seu dono tivesse vontade, ele tinha que trabalhar. Então, o transporte de um local por outro, eles acumulavam um em cima dos outros para poder ir em outras fazendas distantes ou até a pé, muitas vezes a pé, para poder realizar o trabalho. Então, gente, isso também fez com que alguns escravos criassem uma resistência, não é? Você começa a trabalhar, mas quando você começa a achar que você está sendo explorado demais, você começa a querer fugir daquela situação. Então, muitos escravos conseguiram fugir, alguns foram mortos, outros foram mutilados, cortavam-se as mãos, cortavam-se os dedos, cortavam-se os pés. Então, assim, era muito triste. Essa história era uma coisa assim, essa parte da história brasileira e mundial, que é o trabalho escravo, é muito triste. Este é o capítulo 7, tá? Agora eu vou gravar o capítulo 8, ok? Beijo.